Pela primeiríssima vez, a esquerda venceu a direita nas redes sociais. A campanha puxada por PT e governo contra o Congresso Nacional funcionou. Vocês devem ter visto, né? Quem não viu, está por toda parte. O Congresso quer proteger os ricos e o Planalto quer cobrar mais imposto dos ricos. Essa, pelo menos, é a mensagem do governo nas redes. Um monte de vídeos feitos com inteligência artificial, um deles, inclusive, citando de forma irônica o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ou Hugo Não Se Importa, que virou o grande bandido dessa história. A essa altura já temos dados a respeito dessa vitória vindos de pelo menos 3 fontes. Primeiro, o Quest. 4,4 milhões de menções sobre a história entre 24 de junho e 4 de julho, com alcance médio de 32 milhões de visualizações por hora. Sim, isso quer dizer que muita gente viu bem mais do que uma vez. A Quest diz que Inimigos do Povo e Congresso da Mamata foram as expressões mais presentes. O nome de Hugo Mota apareceu em 8% das menções. É muito, tá? Entre 25 de junho e 2 de julho, a Bytes, outra agência, detectou 1 milhão de publicações pró-governo com 6 milhões de interações. E uma terceira agência, a Nexus, foi no detalhe ver onde circulou mais. 95% no X, 4% no Facebook, 1% no Instagram. Agora, esse é um ponto de atenção, tá? Segundo a Palver, a discussão ficou principalmente nas redes sociais, não chegou ao Zap e ao Telegram. O predomínio no X, o Twitter, né? E a ausência no Zap mostra que foi uma conversa mais entre quem tem o hábito de discutir política do que nos grupos menos politizados. Mas ainda assim, vem cá, os trackings internos do Palácio do Planalto indicam um aumento de popularidade de Lula e uma queda da percepção de Congresso. Isso, pelo menos, na população geral. Não é expressivo o aumento, mas é acima da margem de erro. O Planalto ganhou essa, pela primeira vez. Agora vamos lá. Como é que o governo acertou? Essa pergunta é importante pelo seguinte: acertar uma vez, acerta-se sem querer, acontece. Para acertar de novo, é preciso entender qual o truque. Primeiro, o tema. Segundo o Datafolha de abril, 76% dos brasileiros são a favor de aumentar os impostos dos mais ricos. Esse é um tema sobre o qual a maioria dos brasileiros já concorda, a pauta é popular. Essa ideia de ricos contra pobres cola porque já tem de largada a boa aceitação. Então a primeira diferença é essa e não é irrelevante. A esquerda encontrou algo que ela defende e com a qual a maioria da população concorda. Não é discurso identitário, não são pautas de comportamento, é dinheiro e luta de classes, uma pauta tradicionalíssima de esquerda. Parece óbvio, mas num país que tende ao conservadorismo, não é tão simples assim encontrar essas pautas. Em segundo, e igualmente importante, é a forma. Você pega por um lado uma ideia que tem grande aceitação popular e pelo outro dá um inimigo por combater. Truque velho de marketing, tá? Mas, de novo, funciona. O Congresso é contra aquela coisa que a sociedade deseja. O governo tenta, mas não consegue. Que injustiça. Qualquer história de mocinho e bandido a gente compreende de primeira. É fácil de assimilar. É também a base do populismo. A gente usa muito essa palavra, né? Populismo. Mas a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer. Populismo é uma técnica de discurso político. Você põe no centro do seu movimento um líder, esse líder se diz representante dos desejos, dos anseios do povo e afirma que a única coisa que nos separa da felicidade geral da nação é vencer um inimigo, uma elite que a tudo controla. Ou seja, para o Brasil pagar as contas é só o Congresso deixar. Mas não, o Congresso protege os ricos e impede que o dinheiro chegue ao povo. O povo carrega esse país nas costas enquanto a elite malvada engorda. Jair Bolsonaro, por exemplo, é puro populismo. Nos seus discursos, ele é o líder do verdadeiro povo brasileiro contra os funcionários do Estado, as universidades, os artistas e a imprensa, todos a serviço do marxismo cultural. Lula e o PT são um pouco mais complicados do que isso. O discurso era populista contra as elites nos anos 1980 e 90, mas em 2002 e 2006, assim como na eleição de 2010, deixaram o populismo de lado, buscaram um discurso mais inclusivo. Em 2014, ele voltou pesado como arma eleitoral porque Dilma chegou muito perto de perder. Em 2022, Lula optou novamente por um discurso moderado. Então, se essa lógica já faz parte das ferramentas no arsenal do PT, o que há de novidade aqui? Muito simples. O PT, quando lança mão do discurso populista, o faz em campanha eleitoral. Para governar, porque sabe que precisa negociar, evita de ficar chamando todo mundo de inimigo do povo. Agora,
surpreendentemente fizeram essa escolha. Claro, é muito eficaz nas redes, só que tem o seguinte: mais 1 ano e meio de governo e precisa muito do Congresso. Talvez ganhe a parada do IOF, talvez, tá? É possível. Mas e das outras pautas? Na prática, é boa ideia o Planalto bater de frente com o Congresso Nacional? A longo prazo, vai ficar mais fácil governar? Ou será que isso quer dizer que o governo Lula chegou à conclusão de que a campanha começou, o Congresso não vai aprovar mais nada e não adianta sequer tentar? E o pior é que ainda tem uma última pergunta infeliz. É verdade? É verdade que o PT governa tirando dos ricos para dar aos pobres? A resposta é não, tá? Vamos entrar em detalhes. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Rapidinho, 2 segundos do outro assunto antes de a gente voltar. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é. É sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos como a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948. Só que é muito mais antigo do que isso. Estive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, com ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução em 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que é que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador. E esse aqui? Esse é o Ponto de Partida. Os governos petistas têm 2 fases. Na primeira, com o Estado organizado e moeda estável, tocou uma política econômica essencialmente liberal que inclui um tripé: responsabilidade fiscal, construção de uma reserva monetária para servir de proteção contra crises externas da economia e programas de distribuição direta de renda, tipo Bolsa Família. Isso levou a ganhos reais no coeficiente Gini, que mede a desigualdade. Agora, na segunda fase, o final do período Lula e o governo Dilma, a política virou desenvolvimentista. Um bom pedaço dos ganhos em diminuir a desigualdade foi perdido. Estamos em 2025. O PT governou por 17 anos nesse século. Em momento algum tentou mexer pesado na política tributária, até o momento em que o atual governo pegou uma reforma que já estava pronta para aprovar. E ainda assim, simplificou, mas não resolveu os problemas distributivos. Sabe por que quem tem dinheiro paga menos imposto e quem não tem paga mais? A gente cobra muito imposto em cima do salário e em cima de consumo. E cobramos pouco imposto sobre ganhos e investimentos. Ou seja, aqueles que fazem mais dinheiro porque já têm muito dinheiro, pagam pouco se fizerem investindo na bolsa, em fundos, nesse tipo de coisa. Agora, quem vai ao supermercado e tem carteira de trabalho assinada, paga muito. Você sabia que é mais negócio se o seu salário for alto ser PJ do que ser CLT? Pelo simples, você vai pagar muito menos imposto. E aí tem um problema, que são os pés de barro da esquerda latino-americana, o desenvolvimentismo, tá? A crença de que é preciso ajudar o empresário para que ele gere riqueza, PIB e empregos em troca. Toma isenção de imposto. As desonerações fiscais, ou seja, imposto devido que o governo abre mão de recolher para o empresário investir, somam R$500 trilhão, mais de 500 bilhões de reais. Um bom pedaço disso é inventado durante o governo Dilma. Sabe quanto o aumento de IOF traria em 2026 se tudo desse muito certo? 40 bilhões. Se o objetivo é cobrar menos imposto de quem tem menos e mais dos ricos, a política do governo teria de ser outra. Teria de ser combater as desonerações, mexer no simples, propor taxação de investimento mesmo, não pelo IOF, porque aumento do IOF paga todo mundo que faz um crediário, que tem uma dívida no cartão. Só ferra mais esse pessoal. Ou você acha que o Estado precisa dar dinheiro a empresário, ou você acha que precisa cobrar dos mais ricos. Os dois não cabem na mesma equação.
Durante o fim de semana, uma turma de aloprados puxou uma campanha via as redes sociais pedindo guilhotina para a filha criança de um empresário rico, uma menina de 5 anos de idade, porque ela apareceu numa foto de rede com uma bolsa de 14 mil reais. A deputada federal Érica Hilton, posou também na semana passada na mesma rede com uma bolsa de 27 mil reais. Do PSOL, tá? O Brasil é desigual e esse certamente está entre os maiores problemas do país. O povo sabe disso, sente isso. O discurso populista funciona nas redes? Funciona muito. Deixa as pessoas indignadas, inflamadas, põe o país em clima de guerra. Qual o problema da tática para a esquerda? São dois. Por um lado, a escolha de bater de frente com o Congresso traz o risco de não conseguir mais governar. Por outro, é a direita populista. Se ela acertar o discurso, danou-se. Militante de esquerda com raiva mexe as redes e termina nessas coisas, pedindo revolução, pedindo guilhotina para criança. Se o povo perceber a hipocrisia do discurso do governo e o ódio da militância raiz, o truque de marketing se volta contra quem o criou. Quer mexer na taxação? É bom começar a propor medidas que são reais. Nós não estamos conversando sobre Israel e Palestina. Nos dividimos em grupos, cada um do seu lado xingando o outro. Pois é sempre assim nas redes sociais. Usamos palavras fortes, tratamos o lado do qual não gostamos com a pior gente que existe. Às vezes fazemos parecer que esse conflito nasceu no 7 de outubro de 2023, ou em 1967, ou mesmo em 1948, e é muito mais antigo do que isso. Eu tive por 10 dias em Israel em fevereiro desse ano. Conversei com políticos árabes e judeus, ativistas árabes e judeus, com gente nas ruas. Fui do norte ao sul do país. Ao voltar para o Brasil, mergulhei nos livros. O resultado desse trabalho ficou pronto agora. No próximo dia 10 de julho, estreiam no streaming do Meio 3 episódios especiais do Ponto de Partida da série. Tá lá a história e também a política. No todo, no conjunto, os 3 filmes são um clamor pela paz, uma defesa da solução de 2 estados, um para cada povo. Não há outra solução que não essa. Você quer entender o que acontece naquele canto do mundo, numa versão sem heróis ou vilões? Assina o Meio Premium, baixa nosso app. No dia 10, na sua televisão, no seu celular, tablet ou computador, vai estar lá.